Olá, sou Thiago Massicano, presidente da OAB, da subseção Tatuapé, e estou aqui para convidar você a acompanhar esse novo projeto do podcast da Comissão da Igualdade Racial da nossa subseção, que irá trazer um conteúdo jurídico muito instrutivo e de forma dinâmica. Aqui lutamos por igualdade. Bem-vindo ao OAB Tatuapé, bem-vindo ao futuro. Começamos aqui, vamos, na verdade, iniciar mais um novo podcast, né? Estou com meu amigo aqui, meu parceiro de comissão. Prazerzaço, né, gravar esse projeto com você. Nós que somos da Comissão de Igualdade Racial da OAB Tatuapé. E vamos discutir hoje aqui alguns temas relevantes, alguns temas sociais, né, aplicação de pena, né, de legislação, tudo que envolve a questão da igualdade racial, tanto na advocacia quanto na sociedade. Doutor José Luiz, meu amigo, né, vai estar batendo um papo aqui, doutor. É isso aí. Pô, legal. Tudo bom, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite. Enfim, é importante a gente poder participar aí, trocar essa ideia e fazer com que a nossa comissão, especialmente de igualdade racial, e as pessoas que consomem esse produto tenham uma consciência de que o que a gente está falando vai realmente acrescentar na vida delas como conhecimento técnico. E, pô, vai apresentando, felizmente ou infelizmente, a gente acaba trabalhando nessa área que não chega a ser algo de, como eu poderia dizer, uma realização pessoal e profissional. Parece até que é um legado que a gente acaba aceitando porque a gente tem consciência que muitas pessoas não têm esse conhecimento, não têm essa vivência e às vezes não pode ajudar a outra como a gente pode, por ter o conhecimento técnico jurídico. Então, assim, eu me sinto um agraciado. E é nessa toada que eu tô aqui contigo. Perfeito. E assim, nós na condição de advogados, a gente sabe, né, em eventual ocasiões de desigualdade, a gente sabe como se defender, como proceder, né, de que forma poderá ocorrer as punições. Porém, assim, hoje nós vamos discutir isso abertamente, não só para o advogado, né, mas para a sociedade ao todo, que muita gente, doutor, que às vezes acaba passando por uma situação de desigualdade, né? A questão do racismo estrutural, né? Ali institucional, ele não sabe como se defender, como a quem recorrer, né? E como o doutor é bem atuante nessa questão, defendendo a sociedade em vários casos que acabam acontecendo, você pontuar para a gente aí qual caminho tomar, né? As pessoas que não têm mais difícil acesso à justiça, não têm conhecimento da legislação, como é que a gente pode estar fazendo isso? Pô, doutor, para ser bem sincero para ti, é uma questão de sensação. As pessoas normalmente têm a sensação, elas têm a percepção de quando a coisa está errada, de quando a coisa não está acontecendo. Eu já reparei nisso, que naturalmente os indivíduos percebem. O cidadão percebe quando você está passando por uma situação de discriminação. Isso é verdade. Você entendeu? É muito natural. É muito natural. Verdade. Só que, às vezes, ele não sabe como ele vai lidar com isso. Exato. E a forma que eu tenho a te dizer, é a maior arma que a gente pode utilizar, meu irmão, é isso aqui. Isso tem sido uma prova absurda, né, nas situações de desigualdade e racismo, independente, né, do local ou condição que tenha ocorrido. Eu tenho percebido que isso tem inibido um pouco, né, as ocorrências. Eu tenho percebido. Não é isso mesmo? Exatamente. E além de inibir, olha que coisa interessante. As pessoas em si têm mais reticência, não com a justiça, mas com o tribunal da internet. É verdade. Com o tribunal da exposição. O cancelamento. O cancelamento dá mais medo que a punição jurídica. Sabe por quê? A gente ri pra não chorar. É verdade. Porque, doutor, tecnicamente, sabe, eu já vi decisão que faz a gente refletir. Vou dar um exemplo de juiz dar uma condenação maior por um extravio de mala, de dano moral, do que do cara ir preso injustamente. É verdade. Olha que louco. Por quê? Porque é a famosa empatia. Ele não tem a tendência de não ter empatia com a questão do racismo é muito alta. Porque o juiz, na sua grande maioria, mais de 90%, ele não é negro, ele nem é da periferia. Não tem conhecimento de causa. Ele nem da periferia é. Não tem. Sabe um outro ponto que puxa? Às vezes, eu até percebo isso em alguns casos que eu pego, eu que atuo como advogado trabalhista, e ocorre muito nas relações de trabalho, né? Os ataques a racistas, né? Inclusive o doutor teve um caso
de repercussão nacional, né, do tá atuando, a gente pode até tocar no assunto depois, mas eu percebo que algumas vítimas desses casos, elas ficam desesperançosas. Falam assim, será que realmente vale a pena a gente ingressar com a justiça para querer requerer uma punição, uma aplicação da justiça? Eu tenho essa sensação nos casos que eu tenho recebido no escritório. O doutor também tem? Tenho também. Essa sensação sua não está equivocada não, porque a gente percebe nos julgamentos. Por quê? Porque o peso que se dá para uma condenação, mesmo depois de você justificado, fundamentado o que aconteceu nesse aspecto, ainda assim as indenizações são baixas. Sobre essa justificativa de que vamos realizar um enriquecimento ilícito, você acaba diminuindo, locupletando o direito do camarada, solapando e falando assim, olha, você vai receber muito pouco por aquilo que você sofreu. Então, doutor, assim, hoje que a lei especifica o quê? Se eu não me engano, acho que é de até 4 a 6 anos, de 4 ou 5 anos de reclusão, né? Mais aplicação de multa. Só que muitas das vezes o autor, né, do crime, ele é réu primário e ele tem alguns benefícios, né? Então acaba recebendo a pena mínima, mais aplicação da multa. Ao meu ver, eu entendo que haveria necessidade, né, de ser um pouco mais rígida a aplicação da lei. Talvez não só na reclusão, mas com uma aplicação da multa. Porque assim, para mim, o que eu vejo, não é suficiente, de repente ocorreu um caso, processou, julgou, multa de um salário mínimo. Pô, é vergonhoso. É vergonhoso. Pagamento de 10 cesta básica. Pô, doutor, Não, sim. assim, eu vejo assim... É com salvo-conduto para você realizar o negócio. E às vezes até desmotivador, talvez esse seja um dos pontos, que desmotiva, né? Eu também acredito, e acredito piamente no que o doutor está falando, e digo mais para ti. Tem algumas questões sociologicamente jurídicas que não foram pensadas de forma um pouco mais profunda. Eu vou dar um exemplo para ti. Quando a legislação ligada ao crime de racismo, que em janeiro de 2023 equiparou inclusive o crime de injúria racial ao racismo, ela fala assim, é um crime imprescritível e inafiançável. Quando você fala inafiançável, se eu falar para ti que, na minha opinião também, eu acho que não é tão positivo, eu vou te dizer por quê. Porque quando coloca que não é inafiançável, você não frita onde o cara mais sofre, que é no bolso. Que você pode ir lá e falar assim, vai ser afiançável, mas num valor X. Aí você vai machucar o cara. Porque também vai servir para ele receber isso como indenização. Exato. Posso falar? Claro, doutor. Você mexer no bolso machuca mais do que uma condenação de reclamar. Você pega 1 ano e meio em regime aberto. Porque o medo E por que o medo da condenação também da internet, do tribunal da internet, doutor? Porque gera prejuízos. Acabou. Dependendo do que você atua, o que você faz, gera um prejuízo. Você é demitido, você é exposto no seu círculo. Exatamente. E aí, doutor, olha só. Das questões que a gente fala bastante na comissão aqui na OAB Tatuapé é a questão da representatividade. Nós temos um Código Penal, apesar de ter tido uma alteração recente, mas eu acredito que não é o suficiente, de 1940. Né? E quem são nossos legisladores? Deputados, senadores, etc. Agora sim, para ter essa consciência lá em cima, é preciso mais de nós, né? Mais de nós chegar lá, para poder ter essa consciência e ter uma aplicação de lei melhor, maior, pelo menos ao meu ver, segue dessa forma. Total, doutor. Nossa, acredito nisso piamente. Não é só uma questão de falácia, é realmente credibilidade. Eu acredito piamente que o sistema, nós estamos ainda num estágio muito inicial, inclusive de processo legislativo, inclusive em como as leis nascem. Quem são os pais dessas leis? As pessoas precisam respirar algumas realidades para poder efetivamente tratar delas. E não é o que acontece. Por isso que a gente vê essas distorções, que são verdadeiras aberrações, e quando elas são efetivamente aplicadas, você observa e fala assim, rapaz, esse cara não tinha a menor noção para fazer algo nesse sentido. E assim, a gente não pode ter uma arrogância de condição. Não. E por isso que eu digo, Djamila Ribeiro fala o seguinte, sobre lugar de fala. Todos nós temos lugar de fala. A diferença é que eu só vou identificar de cada um o lugar onde ele está. Todo mundo pode falar. Só que eu vou falar na condição de homem, negro,
que veio da quebrada, que lutou pra caramba pra crescer, que não tivemos padrinho pra nada, e que a gente luta, põe a faca na boca, sai cortando mato pra gente ter nossa clientela. Você sabe disso, doutor? É diferente a nossa pegada até como advogado. É isso. Mas posso te falar, olha só, quando a gente fala em questão de representatividade, né, que precisamos de mais gente lá em cima, para entender como funciona a sociedade e ter uma aplicação de lei diferente, é um trabalho de base. Como é que, para mim, como é que deveria ocorrer esse trabalho de base? Educação antirracista. A inclusão do trabalho na matéria nas escolas. Olha, doutor, além de acreditar também nisso como algo fundamental, porque eu já até falei isso num podcast, vou repetir aqui. Eu sou um pouco cético em relação à nossa geração, eu acredito nas crianças. Parece, mó clichê, mas não é. Por quê? A nossa geração já está viciada em alguns aspectos. Essa molecada, ela cresce com o mainframe zerada, com o HD zerado. Então, assim, depende muito da nossa educação para essas crianças, para eles formarem uma sociedade melhor, mais inclusiva, mais insertiva. Perfeito. Sabe disso, doutor? É nisso que eu acredito. E não vai surgir se não for a partir da educação. Esquece. É isso, assim, é um trabalho de base, porque a partir do momento que você dá essa educação já ali no ensino fundamental, no ensino inicial, no ensino médio, você já tem ali uma pessoa formada com uma consciência antirracista, não é? E podendo desenvolver educação para chegar a uma representação política, por exemplo, né? Mas precisa ter esse trabalho de base, que eu vejo que não tem. Né? Porque politicamente a gente sofre essa deficiência ainda. Muito. E detalhe, tem algumas distorções aí também, doutor. Se a gente parar para pensar, vou dar um exemplo. Diferença entre escola pública e particular. Numa escola particular, eu vejo porque eu já peguei muitos casos nessa questão de discussão, e é uma das coisas mais recorrentes que vem para o escritório, diferenças entre alunos, dando um exemplo, bolsistas e não bolsistas, negros e brancos, seja tanto na escola pública quanto na escola particular. Mas na escola pública existe uma permissividade maior, porque tudo é feito assim, tudo precisa ser mediante lei, eu posso fazer só o que tá limitado. E existe também aquela coisa meio, aluno da escola pública. Na particular, existe a pressão do dinheiro, mas a pressão do dinheiro, ela também pode ser negativa. Ela pode ser negativa no seguinte aspecto, eu já passei por isso, no sentido de, os pais são pessoas que pagam. Eles não querem esse tipo de discussão. Não querem dispor, Você entende o que eu tô querendo dizer? Não quer. E quem quer acreditar no negócio, não quer. Ele vai acreditar e não. Você pode falar o que você quiser, porque no final das contas a gente acaba não convencendo ninguém. O que a gente faz é só dar informações para a própria pessoa pôr a cabeça no travesseiro e tirar conclusões. É isso. Entendeu? Só que se a pessoa não está disposta nem aberta para isso, como a gente vai fazer? Então essa luta ainda é muito incipiente. Muito. E temos muito que fazer. É muito. Assim, às vezes, que nós atuamos nessas discussões sociais, a impressão que dá, às vezes, é que nós estamos sugando gelo. Total. Dá essa impressão. Não é muito. Não é pouco não, doutor. Isso me leva, doutor, a gente até discutir, posso falar para vocês, a gente trazer algumas experiências sociais até nossa. Né? Ocasiões que o doutor Seik já passou, eu já passei. Eu passei uma ontem. Nossa, ontem. Eu vou até compartilhar já com vocês. Legal. Não é a primeira vez que eu passo, né? Já tem sido recorrente por uma terceira vez. O aniversário do Tatuapé, ontem, né? Nós fomos comemorar aqui Da OAB Tatuapé? Não, restaurante, hoje foi aniversário do bairro do Tatuapé. Sim. E aí teve reunião, né, de algumas autoridades aqui da região, que foi aqui na sede de Botucatu. Eu saindo do evento, né, indo buscar meu carro no valet, entreguei meu ticket para retirada do carro e fiquei aguardando, né, a entrega do meu carro para que eu pudesse ir embora. Me chega uma senhora, branca, loira, né, eu, caracterizado pelo porte que eu tenho, com a camisa preta, aguardando o carro, a moça chegou até mim. Aqui que é a fila, eu sou preferencial, posso retirar, né? Como se você estivesse trabalhando para ela. Não só isso. Ela falou assim, eu achei que você trabalhava aqui, né? Pela sua postura, etc. Quer dizer, ela achou pela que eu era... Pela sua postura, olha só o racismo estrutural.
Estrutural ela condicionou... Estruturante. Porque se a gente não quebrar, ele continua se estruturando. Ela condicionou o meu porte físico, as minhas características. A sua característica não precisa ser qual, né, doutor? Manobrista ou segurança que estava por ali para auxiliar. Né? Doutor, o que o senhor está falando, eu respiro. Eu vivo isso sempre. Eu brinco que eu não posso ficar parado em porta de shopping. Se eu ficar parado em porta de shopping, eu recebo assim, mas assim, eu só sorrio e saio andando. Hoje, eu nem discuto mais, eu rio assim, sabe? Exato. Eu finjo demência, doutor. Se não, nos afeta inclusive psicologicamente. Exatamente. E ainda vão dizer que assim, ó, nossa, que mimimi. Só que a gente fica escutando esse mimimi. Imagina um mimimi contínuo assim, ó, eu sempre digo isso. Um mimimi contínuo desde quando você nasceu. Exato. Como se fosse um zumbido. Exato. Ele vai te incomodar? Exatamente. Então, assim, é uma cultura social de um racismo estrutural, onde as pessoas condicionam o seu porte físico, né, as suas características a algumas funções. O que? A segurança, né, a manobrista, né, doutor, eu já vim controlador de acesso. Eu já vim hoje despojado para a gente poder conversar e quebrar essa compreensão. Porque a gente também, doutor, o senhor não precisa, para ser identificado como um advogado, ter uma indumentária do advogado. O doutor é advogado em qualquer situação e condição do lugar que estiver. E a pessoa não pode pressupor. Ele tem que ter a humildade de simplesmente fazer uma pergunta. O senhor faz o quê? Pronto. Exato. Sabe? É a mesma coisa quando a gente chega no fórum, eu tenho essa tendência. Normalmente, quando chego no fórum, mesmo trajado, viu? No terninho, gravata. Mas o doutor é advogado? Eu falo assim, olha, pede minha OAB. Eu passo. Se eu tô aqui, ó, se eu tô aqui no... doutor, ó, se eu tô aqui entrando no detector de metal para advogado, tá escrito advogado, pede minha OAB primeiro, seja inteligente. E olha só, se a gente usar preto, então... Ferrou. Se usar preto, é segurança. Pô, ó, deixa eu falar pra você. Às vezes você tem esse tipo de atitude, não é por mal. Às vezes você foi educado dessa forma, de forma inconsciente. Então, veja só, nem todo mundo que é preto, que está vestido de preto, tá? Ou é segurança, ou é controle de acesso. Ou é alguma coisa que você acha. Cria essa consciência, tá? Exatamente. Como a gente faz com qualquer outra... Como se faz com qualquer outra pessoa que seja não negra. Exatamente. Você pergunta para a pessoa, você faz o quê? Né? Exato. Faz uma pergunta também, olha que legal. Então, esse é um racismo estrutural que precisa de uma discussão maior, que precisa acabar. É polêmico, doutor. Olha, existe muito. Eu já escutei certa vez aí de Albert Einstein, eu acho que foi de Albert Einstein, uma frase de que seria mais fácil dividir o átomo do que acabar com o preconceito na Terra. E, infelizmente, o átomo já foi dividido há muito tempo. E o preconceito não acaba. O preconceito não acaba, imagina. É isso. Doutor, vamos tocar em outro tema, até que não tanto delicado, mas necessário falar, que é o racismo religioso. Né? Assunto polêmico. Polêmico. Mas a gente percebe isso são discussões que a gente tem na comissão também, porque a gente sabe que vive uma diversidade, né, de religião, a gente tem que respeitar a crença do próximo. E a gente percebe que existe muito preconceito, né, com as religiões de matriz africana. Muito. Não é verdade? Né, com denominações pejorativas. Né? E isso é um assunto que a gente precisa trazer. E o porquê que isso acontece, por que as pessoas agem de forma, vamos dizer assim, discriminatória com quem segue religião de matriz africana. Não sei se o doutor consegue relatar alguma experiência. Com certeza. É até importante a gente tocar nesse assunto, porque eu sinto, inclusive, que existe uma situação de discriminação muito específica. Eu estava discutindo, inclusive, com o ex-BBB Fred Nicasso, um abraço, uma pessoa incrível. Super representativa. Super. Justamente nesse aspecto. É o combo completo de representação, Fred Nicasso. Eu chamo de unicórnio. Ele é completo. Porque é negro, gay, médico, de religião de matriz africana. Eu falei assim, ele tem todas as... Vai contra todo... Vai contra todo o sistema. Um abraço, um beijo. Agora, entrando num assunto, inclusive, que a gente discutiu, a gente acredita até que é possível existir até uma alteração na lei para ter uma tipicidade específica para isso, porque ela é específica. Entende, doutor? Ela é específica. E digo mais para ti.
essa concepção, ela advém, na minha humilde opinião, desse nosso reconhecimento da sociedade ocidental judaico-cristã, que moldou as nossas mentes e demonizou, porque não existem demônios nas religiões de matrizes africanas, a conduta de quem segue a religião de matriz africana. Porque as pessoas dão conotação... É maniqueísmo puro. Como se fosse algo ruim. É divisão entre bem e mal. É intolerância religiosa absurda. Não, sim. E que não é só mera intolerância, ela gera morte. Ela gera apedrejamento na rua. Gera. De pessoas que simplesmente não fizeram absolutamente nada pra você. Sabe? A de você enxergar... É como se você enxergasse... É uma animalização. Como se a gente, num passado, que não muito distante, via um gato preto, falava que dava azar e você dava pedrada no gato. É um grau de intolerância que faz a gente nos observar como assim, vergonhosos, seres humanos de retrocesso de ser, de falar, nossa, nós somos, a gente é isso. É isso. E isso, assim, eu percebo isso, como o doutor também deve ter verificado, até você, né, que está constante na internet aí, consegue perceber esse tipo de discriminação de forma digital. Muito. Né? Muito. E outro ponto, assim, eu não sou atuante no criminal, mas eu tenho conhecimento leve de fato. Até porque o direito é uno, né? A gente acaba navegando. Assim, ao meu ponto, a legislação ela é um pouco vazia quanto à regulação da intolerância religiosa. Eu concordo. Eu acho que assim, no Código Penal estipula, né? Eu concordo. Violação a templos de qualquer culto. E isso viola, na minha opinião, isso. a Constituição que trata do Estado laico. É isso. Porque no final das contas, exato, assim, com todo respeito, eu não quero também entrar em questões políticas, mas quem governa, por exemplo, governa para todos. Exato. Ele não importa o grupo que entrou lá, ele precisa governar para todos. Você não tem que não importa. Governar para uma não. classe não. E a outra não. Exatamente. Todo mundo. Então a gente precisa... Aí as pessoas falam assim para mim, nossa, eu já entrei em altas discussões. Mas a regulação precisa ser para a maioria. Não, precisa ser para todos. Não significa que a maioria não possa ter prevalência em muitas coisas, mas a minoria precisa também ser regulada. Precisa. Então assim, senão você vai criar... A nossa sociedade, ela tem princípios e bases existenciais. Precisa. É isso. Senão a gente não está respeitando os próprios princípios que nos regem como Estado democrático de direito. É isso. É essa linha. É isso. E assim... a gente percebe, quando a gente tem que estar trazendo essas discussões à tona, fala assim, poxa, ainda é necessário falar disso? Por exemplo, a OAB agora começou a instituir as comissões de igualdade racial. Pois é. De um tempo para cá, vamos colocar de uns 4, 5 anos para cá, porque não era discutível. Pois é. No Tatuapé é a primeira comissão que eu presido, que eu estou presidindo. Pois é. Antes não tinha. Pois é. Não é verdade? Comissão de diversidade sexual também não tinha. Pois tá começando a trazer porque agora. O direito corre atrás das coisas. Não o contrário. Assim, o universo vai se formando, as coisas vão... A sociedade vai se adequando a novas realidades e o direito precisa regular essas situações. Exato. É isso. Exato. Outro ponto, olha só. Você que está assistindo a gente aí, a gente está falando de direito, de comissão, entenda só. A OAB, ela não é só para discussão de matéria jurídica, é de matéria social, igual nós estamos fazendo aqui, discutindo a questão da igualdade racial. Sim. Não é matéria jurídica de fato, mas acaba englobando, né, várias as relações sociais, de trabalho, várias. Criminal. E cá para nós, se você for observar, doutor, isso foi o que regeu estruturalmente a nossa sociedade durante mais de 4/5 da sua existência. Por mais de 500 anos, ficamos 388 num regime econômico, não é só social, econômico, embasado em escravidão, que deu escravização. Eu troco até o nome porque não é mera nomenclatura, porque não é uma condição perene. Nossos ancestrais foram reis e rainhas lá atrás. Só que a história recente nos coloca nessa posição de justamente falar de onde nós viemos, por que nós não temos, infelizmente, pais que tiveram condições incríveis para a gente colocar aí na corrida da vida em lugares de certa tranquilidade. Então a gente precisa levar isso com uma devida seriedade. Isso é o que formou as periferias. Isso é o que formou os primeiros meninos de rua, os primeiros mendigos. Então a gente não pode descartar isso como um assunto debaixo do tapete que não vamos falar. Precisa, é isso aí.
Doutor, vamos para um próximo tema? Vamos embora. Tema bem discutível, um tema social, simples também, ao mesmo tempo polêmico, que é em relação às cotas que invadiram hoje também a OAB. Não é só cota de educação, cota de trabalho, Adoro. que obriga você a contratar alguém de cor preta. Sim. Mas hoje a OAB também tem feito essa organização. Como é que o doutor tem visto Olha, essa eu movimentação? vou E se falar- você concorda com as Não, cotas sim, ou não? Sim. Olha, o termo cota, ele se transformou num grau pejorativo, assim, incrível. Só que eu, particularmente, estou aqui para descriminalizar esse termo e digo por excelência. Eu sou aluno do Programa Universidade para Todos do Governo Federal, turma de 2005, 2006, que teve bolsa integral na Universidade de São Judas. Se não tivesse essa bolsa integral, eu simplesmente não estudaria. E digo mais para você, fui orador da minha turma, tive notas muito boas. Óbvio que tive que buscar uma diferença que com certeza ficou marcado nos meus primeiros anos de universidade. Nada que um grande esforço e principalmente uma dedicação, e mais que uma dedicação, assim, uma motivação pessoal não me levasse a conseguir galgar ótimos degraus e principalmente ter sucesso na profissão. Agora, você dizer uma coisa, você pode ser totalmente contra qualquer tipo de cota. Só que o que você não vai poder dizer é que ela não serviu para você rediscutir a posição das pessoas na sociedade de uma maneira extremamente profunda, porque ela vai tocar a sua condição. É isso. Toca. Ela só funcionou Toca. porque ela tocou. E detalhe, a cota sempre existiu para quem teve dinheiro, porque quem tem condição sempre teve todas as possibilidades e nunca quis rediscutir isso. Simples. É simples. Assim, e um dos argumentos que eu sempre vejo, acredito que o doutor também vê isso, e você que está assistindo a gente, em algum momento da sua vida você já ouviu isso, que é que a cota para negro ela já é racista. Como se você já estivesse colocando um negro como uma condição inferior. Você já ouviu esse tipo de argumento? Nossa, não é só Não é? ouço. Eu ouço, vivo, escuto, Exato. debato, respiro. E vou te dizer, graças à cota eu discuto isso e eu sou muito feliz por as pessoas ao menos levarem isso aí a sério. Porque se não tivesse cota, antes, quando não tinha absolutamente nada, ninguém sequer conversava e nem levava a sério. Mas sabe, Tá? Porque isso não era objeto nem de discussão para um jantar. Não era. Quando Não era. você retirou a possibilidade e colocou a possibilidade de você colocar alguém que era extremamente capacitado, mas não tinha uma condição econômica para estar lá, Perfeito. aí o assunto podia. Agora a coisa muda. Exato, porque assim, a gente acaba vendo aquela discussão, por que não cota social? E tem que ser cota E digo mais pra ti, olha, nada. É criado esse conflito. Não, sim, né? mas nada é perene, doutor. Vou falar uma coisa bem polêmica nesse aspecto. Eu gosto muito da condição da cota social. Gosto e gosto mesmo. Eu acho até que eu sou mais afeito à cota social do que à racial. Mas, na evolução que o Brasil se encontra, Pensa igual você. no Não entendi. nós não fizemos nenhum tipo de... quando acabou a escravidão em 1888, que, diga-se de passagem, é um engodo, porque não acabou, a gente sabe muito bem. Não acabou. A gente foi formando... nós não temos dívida histórica. Não tem? Tá bom. Mas você pegou com a chamada lei do sexagenário, formou os primeiros mendigos, que ninguém conseguia chegar lá até 60 anos. Com a lei do ventre livre, você... que lindo, a criança vai nascer livre. Só que quando ela ficava longe, quando ela conseguia, que diga de passagem, é uma história que eu não vou entrar aqui, porque no fundo ela não ficava livre, mas quando ela ficava longe dos pais, como é que ela ia sobreviver? Dentro daquela realidade, ela continuava escrava, ou ela ia virar os primeiros meninos de rua. A gente não podia comprar terras até 1850, segundo a lei de terras. A gente não podia obter propriedades. Vocês acham que isso não ia ter reflexo? E uma das formas que a gente tem de
Alterar isso é na educação. É na educação. E a gente precisa realizar um forceps na educação. É um forceps na educação. Mas não significa também que a cota não possa evoluir para o social, porque não existe nada perene. Exatamente. Entende? As pessoas acham que vai ser cota para sempre. Não. A gente precisa equalizar um país que tem mais de 50% entre pardos e negros. Essa é a verdade que a gente quer ser europeu de qualquer jeito. Pessoal, vocês não são, tá? Vocês são chamados, mesmo os que se acham brancos, vocês são crioulo pros europeus, sabe? Aquele que era de fora da colônia lá da Espanha. Eles chamavam de crioulo. E até hoje se comportam assim. Até hoje. Vai lá, branco. O suposto branco daqui na Europa pra ver como é que você vai ser tratado. Se eles vão te enxergar como um europeu. Então, só finalizando esse assunto da cota, eu concordo com você plenamente na discussão, até porque, doutor, olha só, a nossa periferia hoje, a nossa classe mais baixa, 80%, 90% é preta. É isso aí. Entendeu? Olha, e eu digo mais, existe uma brincadeira. A dificuldade é maior. Eu vou fazer uma conversa que eu escutei de alguém muito espirituoso me disse um ótimo exemplo, porque hoje ela precisa ser preta, essa cota, nesse momento. Fala assim, olha, uma professora chegou na escola e falou assim, nossos alunos, não tem mais aluno nem preto, nem branco, nem amarelo, aqui agora todo mundo é azul. Todo mundo ficou feliz. Aí a professora disse assim, os azuis claros aqui na frente, os azuis escuros lá para trás. Então assim, o que eu tô querendo dizer para vocês, que infelizmente o fenótipo nesse nosso país ainda é muito forte, para determinar muitas coisas, especialmente o acesso. É simples. Doutor, a gente tem, como eu falei no início do vídeo, a OAB hoje ela está adequando as condições de cota também. Você vê nas diretorias, inclusive na seccional, que é obrigatório a inclusão do negro. Coloca cota, 30% no mínimo é obrigatório, você tem que colocar negro lá. Né? Só que a outra discussão é legal, você tem que colocar lá, tem que ter representatividade, tem que ter. Né? Mas um outro ponto é assim, a questão da qualificação. Para chegar lá, você não basta ser só preto, você tem que ter qualificação também. Não é verdade? Porque isso já é outra discussão. Fala assim, você só está aí porque você é preto. Existe essa discussão? Você já presenciou? Não, o que você pensa a respeito? Já presenciei. Tenho consciência que é necessária uma qualificação. Por isso que eu digo que a revolução está na educação. Porque não adianta só brigar por igualdade, sendo que você tem que ter precisa se preparar. Não é verdade? Mas é um conjunto, é uma equação de fatores. Assim, você não pode excluir os fatores de competência. Só que, veja, você também não pode, pura e simplesmente, porque o que você vai estar falando aqui, doutor? Sobre uma diferença na qual eu gosto muito de discutir, que é mérito e meritocracia. Isso. Porque, na minha opinião, são coisas diferentes. Na minha opinião, eu compreendo, eu sou totalmente favorável ao mérito, não a um sistema de meritocracia. Eu vou dar um exemplo para ti, doutor. As universidades norte-americanas, elas têm um sistema de eleição, inclusive de alunos, por notas, enfim, mas não é tão somente por isso. Ela possui alguns outros critérios que precisam ser subjetivos. Mas esse subjetivismo, ele precisa respeitar a própria sociedade norte-americana. E a gente não faz isso com a brasileira. Na verdade, a gente quer pura e simplesmente eleger uma sistemática onde você vai aprender muito mais, gravar muito mais, guardar mais conhecimento e é esse que vai estar lá na frente. Não! Existem algumas condições e situações que, inclusive, a sensibilidade ela é muito mais poderosa do que pura e simplesmente em relação ao conhecimento técnico. Especialmente para algumas profissões, algumas atuações. Eu não estou querendo desmerecer o conhecimento técnico. Ele é de sumária e principal importância. Eu penso a mesma coisa. Só que ele precisa se equivaler, ele precisa gerar uma congruência, um equilíbrio entre outros fatores. É isso, é um conjunto. Exato. É um conjunto. É um conjunto. Então, assim, eu não acho que tem que se excluir, não. Tem que ter gente muito bem capacitada. Tem. Só que para isso você também tem que abrir possibilidades para as pessoas. Também se qualificar. É a mesma coisa. Você entendeu? É isso. Tem que ter um equilíbrio. É isso. Porque assim, ao mesmo tempo assim, você tá aqui só porque você é preto. Não, você tá aqui porque você é bom. Isso.
Porque você tem capacidade. Especialmente. E você tem conhecimento. Claro. E a gente tem gente Claro. preta boa pra caramba. hoje aí. Claro. Ô, Não é doutor, verdade? Ele tem que acabar com esse discurso. Pô, você tá aí porque você... Não, você tá aqui porque você é bom. é isso aí. Porque você tem conhecimento. É isso aí. Você tá aqui porque você merece. A meritocracia. Eu penso a mesma coisa. Eu acredito piamente Eu nisso. sou contra essa discussão. Eu Você acredito tá no aqui- mérito. Eu acredito no mérito do indivíduo. Porque senão vira vitimismo. Não, com certeza. Não, eu também não gosto. Você tá aqui porque você é bom. E digo mais, Entendeu? doutor, eu acho assim, em muitos aspectos, muitas pessoas não merecem estar em determinados lugares e não devem estar mesmo. Não deve. É simples E não assim, deve. mas outras merecem. Então essas pessoas precisam ser oportunizadas a estarem naqueles lugares. É isso. E você precisa olhar Exatamente. também como uma forma de representatividade para as outras pessoas. E precisa. Claro. E precisa. É claro. É mais ou menos nessa linha. É. Só que é um equilíbrio. E é tão difícil. Todos nós achamos que nós temos dentro de nós, aflorado, não é necessariamente o equilíbrio, mas nós somos ponderados. Não necessariamente. É importante a gente observar onde estamos, quem somos. E às vezes a gente vive algumas bolhas existenciais. Vou dar um exemplo, doutor. Nós estamos no Sudeste, na região de São Paulo, e uma região metropolitana. A gente esquece todos os grotões do Brasil. Quem é a grande massa brasileira. A gente vive nesse lugar de fala, nesse ambiente. Mas ele não é reflexo de todo um Brasil. Nosso Brasil é um país pobre. Ainda Doutor, é. gostando ou não. É subdesenvolvido. Doutor, Ainda é. subdesenvolvido. Eu Verdade. vim de uma mãe empregada doméstica, de um pai pintor. Hoje eu sou advogado. O que para eles era impensável. O que para o meu avô era mais do que O impensável. acesso era praticamente impossível. Isso. Praticamente impossível. Meu pai, motorista de ônibus aposentado e minha mãe do lar, cara. Certo? Eu não tive esse recurso todo pra falar assim, não, você vai ter uma educação, você vai ter investimento. Não, eu tive que vir Isso. Eu vim de baixo. E as pessoas acham que isso não é um fator de você levar em consideração para você tratar com as pessoas que justamente você cresceu. Exato. Lógico que é. A Exatamente, nossa sensibilidade é diferente. Exato. Eu vou ter a sensibilidade de falar assim, nossa, você está dando uma indenização maior para um extravio de mala, como eu disse, do que para o cara ser preso indevidamente por um caso de racismo. Ou seja, não há mas o caso de- equilíbrio. Não há equilíbrio. Não há equilíbrio. É isso aí. É porque assim, juridicamente hoje a gente percebe nas decisões, jurisprudência, que eles dão pouca importância para os casos de racismo. Pouquíssimo. Tanto que você vê as punições chega a ser ridículas. Sim. É. Mas eu acho que a gente faz um papel fundamental. A gente faz que é gritar e principalmente mexer num negócio que as pessoas não gostam porque é uma ferida. Digo mais para você, toda vez que a gente... É simples. O branco, que é considerado branco aqui no Brasil, fenotipamente, ele não é racializado. Então, assim, ele é uma pessoa. Quando ele bate numa porta, ele é um cara, uma mulher que chegou lá. Quando a gente chega, pô, é o negrão que chegou lá, ó. Ô, chegou um negrão lá, não sei... Acabou, não chegou um homem. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, isso nos marca para sempre. Marca. Então, não em todas as relações. Marca. Essa é a real. E as pessoas que antes ficavam lá acanhadas, quietinhas, de canto, escutando, digamos que piadinhas, brincadeiras envergonhadas, não, hoje elas têm voz, hoje elas falam. E realmente não é para falar absolutamente nada, é para ficar quietinho, engolir e mudar mesmo. A sociedade tá mais chata mesmo. Tem que ser. Claro, hoje nós Tem temos que voz. ser. E, Acabou. assim, e eu condiciono a esse combate mais eficaz ao digital. Porque assim, hoje, É uma revolução. qualquer vacilo, não, você está divulgado, você vai ser cancelado. É isso aí. Isso gera prejuízo. Claro. Você entende? Não, sem dúvida nenhuma, Né? doutor. É exatamente Aí isso. o cara pensa duas vezes, que nem a gente falou, não pela punição jurídica, mas sim pelo cancelamento. Novos Ninguém quer tempos, ser cancelado, né? tempos. Fruto dos novos tempos, doutor. Vamos para mais um tema, não sei quanto tempo a gente tem ainda aí. Né? Eu acho que tem para mais uma aí, acho que a gente ainda tem, doutor. Tá. Questão de saúde pública e saúde psicológica de quem sofre racismo. Existe um apoio? A saúde pública tem apoio para isso? Nenhuma, doutor. Né? Nossa, nenhuma. Eu vou te dizer, doutor. Porque a gente sabe que, assim, só finalizando, assim, Claro. isso gera danos. Né? Porque, assim, você cresce sendo condicionado a ser inferior porque você é preto, supostamente. Né? Algumas pessoas têm esse comportamento de querer. E é contínuo.
Você cresce um subconsciente que você é inferior porque você é preto. Isso te gera danos. Como? Você cresce autossuficiente, você cresce em confiança, você está satisfeito, por exemplo, com cargos mais... subcargos, funções... Subempregos. Subempregos, na verdade, né, condições sociais mais baixas com sua condição. Na verdade, não é. Você é preto, mas você tem condição psíquica igual o branco tem. Sim. E a gente percebe isso. Doutor, a perspectiva, o senhor está falando de perspectiva psíquica. Uma perspectiva psíquica e autocompreensão de si. É uma coisa muito séria. Eu faço um trabalho à parte. Por quê? Porque eu percebi que a maioria dos meus clientes que a gente tem trabalhado nesse aspecto, eles simplesmente não têm nenhum tipo de acompanhamento. Não tem. E hoje eu tenho trabalhado com psicólogos negros para você resgatar o que é perdida nessa Eu acho que devia ter... que há de ser feito um trabalho nesse sentido. Na verdade, eu sinto que nós somos vanguardistas de algo que não existe. Nós estamos pintando um quadro no qual nós não sabemos o retrato. Pois é, isso, doutor. cara. Eu sinto que a pessoa cresce com aquela deficiência, ela é condicionada a certas funções, a certas condições, Sim. porque a própria sociedade condicionou ela a pensar dessa forma. Sim. Né? Então, assim, eu penso que deveria existir, né, algum ponto, né, na saúde pública Em vários aspectos, em várias instituições. a trabalhar nesse sentido, né, na saúde psíquica, não só do preto, mas da pessoa que olha, vem da classe mais baixa. Existe, exatamente. Isso é um E não adianta, problema doutor, o senhor está falando seríssimo, uma coisa que as pessoas não gostam de admitir. Seríssimo. Mas a gente está falando de classe mesmo, briga de classe, classe. E digo mais para ti, tem a ver com a parofobia, que é ódio, enfim, fobia contra pobre. Tem essa questão. Olha, eu falo por diversos casos, inclusive que eu atuei, que foi daquele menino amarrado pelos pés e as mãos. É ódio contra pobre. Quando você pega uma criança que é acusada injustamente de furto só porque ela é preta, e depois sabe o que ela fica fazendo? Que foi a filha da Giovana, minha cliente, o filho da Giovana, minha cliente, ele entra no táxi e fala: moça, eu não vou furtar, pegar nada do seu carro, tá? Ele já chega para as pessoas: moça, eu não vou fazer nada. Justificando. As pessoas não têm noção de como isso é prejudicial psicologicamente para a população preta. Mas especialmente, e digo mais, para uma população inclusive misturada etnicamente, mas uma população pobre, uma população de quebrada. Assim, infelizmente, tudo que você não gera produção ou suposta riqueza, você é considerado, você vai ficando à parte da sociedade. Alguns problemas, inclusive psicológicos, deixam pessoas mais à margem da sociedade. Vou dar um exemplo, doutor. A esquizofrenia são os que mais, por exemplo, podem sofrer, porque eles inclusive não geram nenhum tipo de valor econômico. Estão lá falando na rua sozinho, para lá e para cá. A gente não tá nem aí com essas pessoas. Eles sofreram a vida toda. Quando você ainda pega um neurótico que faz dinheiro pra caramba, você entende, o psicopata, desculpa, são todas patologias nas quais eu não gostaria inclusive de entrar, porque não é a minha área, mas juridicamente falando, de forma bem en passant, algumas ainda são úteis para a sociedade, economicamente. Outras são inúteis, e boa parte dos reflexos do racismo jogam a nossa população nessa condição de subcidadãos que não tem utilidade econômica. Depois ele entra nesse ostracismo e ele vai viver... Só vai cumprir tabela ali. Cumprir tabela, pegar o pires ali, levar e servir de fonte para estigmatização. Para falar assim, olha a sua população lá, olha os pretos onde estão. É isso. Tudo quebrado, E outra coisa, lascado, assim, pra gente finalizar. O preto, quando chega lá, incomoda. Olha, sempre foi, sempre vai ser. Eu percebo isso, incomoda, o olhar é diferente. Claro que é. Né? As pessoas não estão acostumadas a verem pretos em cargos de alto escalão. Eles não estão isso tem sido um problema. A gente escuta elogio que na verdade é preconceito nosso. Como você fala bem, doutor? É isso. Então teria que falar como? Mas posso falar uma coisa? Assim, a gente está falando de OAB, a gente conta numa mão só. Você que é advogado, a gente conta na mão das subseções aqui quem são os presidentes negros. Imagina. Conta. Imagina. Isso que eu falo, isso é um trabalho de base, de representação. Você que é advogado, você pode chegar lá. Você precisa começar a acreditar, porque a gente precisa representar mais a nossa categoria. Olha, mais do que isso, eu vou dar um recado e digo mais para os parceiros que não necessariamente são negros e não importa a cor.
faça um trabalho mental de inserção. Nós Isso. precisamos transformar os locais em locais plúrimos que reflitam as pessoas no seu dia a dia. É isso. Acabou. A gente não tem que pedir pura também e simplesmente. Não é também só uma questão de mérito puro. Ela é uma questão de representatividade. É importante existir essa representatividade Muito. em todos os ambientes. E a classe preta precisa se conscientizar disso. Claro. Tem que chegar lá. Não, a gente... Tem que chegar e a gente pode chegar lá. Eu acho que a gente pode mesmo, só não tenho a menor dúvida. Mas é algo que a gente acaba arrastando a ponta a gente está puxando a ponta da linha. Doutor. É isso. E a gente sente que, inclusive, na OAB também não deixa de ser um local que precisa ter essa consciência. Falta. Com certeza falta. É isso aí. Vamos finalizar aqui nosso primeiro episódio, o episódio piloto aqui, vamos desenvolver mais alguns. E eu deixo um recado para você. Você que é preto, você que é de classe social supostamente mais baixa, não aceite qualquer tipo de preconceito. Saiba que existe a lei para te proteger. Faça vídeo, registre boletim, mas não deixe impune, porque é assim que de uma hora ou outra a gente vai conseguir acabar com essa petulância que é o racismo aí, tá bom? Deixa um abraço aqui para toda a minha comissão da Igualdade Racial da UAB Tatuapé, né? Dr. José Luiz foi nosso primeiro participante de hoje aqui. Estaremos juntos nas próximas aí, que a gente tem um projeto legal para participar. Não, doutor? Fico feliz. Nossa, Vem muito coisa legal, boa. doutor. Vem coisa boa, fica com a gente. Um abraço a toda a diretoria da OAB Tatuapé, presidente Tiago Massicano, que é o que nos dá liberdade aqui na comissão para trabalhar, discutir assuntos, né? Doutora Gabriela Germani, Mansur. Um abraço para todos aí, tamo junto e até o próximo episódio.